Meu Deus, quase que eu não entro. Olá, 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 olá. Quase que eu não consegui entrar, deu uma interferência arretada aqui na internet. Sei não, viu? Deixa eu, deixa eu me ajustar aqui. Menino, quase que não entrava. Pessoa super pontual, já com 1 minuto e meio, quase 2 minutos, e não chegava a internet. E eu não queria entrar só na 4G, tava tentando só colocar uma musiquinha e tudo. Como é que vocês estão? Hoje a gente tem assunto bom, tem assunto bom. Live aula hoje, tudo bem? Eu tô no perfil certo, pessoal? Eu tô no perfil Pilates Zone ou eu tô no perfil Vanessa Mello? Diz aí pra mim, vou até tomar um chá pra entrar no clima. Deixa eu só colocar o tema hoje aqui. Tá aqui uma musiquinha pra vocês do Queen, só pra variar essa edição do Chá com Joe Business. Olá a todos que estão aqui. Sintam-se abraçados, chamegados e cheirados. Sabe que o cheirado é assim, né? Um cheirinho. Minha avó dizia que ela era sempre assim. Ela chegava pra gente, a gente tava sempre suado. Obrigada, Gabi. Tá certinho, Ju. Obrigada, amor. Então, a vovó chegava assim, chega até hoje. Então, minha avó materna, ela chegava, a gente pequeno, né? Tudo suado. E ela, ao invés de dar um beijo na gente, ela vinha e dava um cheirinho. E ela fazia assim, e fazia essa caretinha, né? E eu fazia, vovó, por que a senhora não beija? Eu vinha e dava aquele beijo estalado nela. Óbvio que devia babar ela toda. E ela dizia que o cheirinho era porque a gente tava suado, né? E que o cheirinho era um cheiro beijo. E eu sei que isso se enraizou em mim, né? Então é um cheiro beijo. Então toda vez que eu disser assim, é um cheiro no coração, um cheiro na alma, é como se eu estivesse dando esse beijo em forma de cheiro, super carinhoso, daquele que a gente chega e inala a alma da pessoa, tá bom? Então, tentei acenar para todo mundo que eu consegui aqui, mas vou colocar a nossa live aula para compartilhar aqui com vocês um conteúdo legal de hoje, tá? Hoje eu tô querendo dizer que eu tô muito feliz. Ontem a gente finalmente conseguiu abrir, né, para um grupo, uma comunicação em paralelo, né? E eu não posso deixar de expressar minha felicidade quanto à confiança das pessoas que vão estar atravessando a ponte junto conosco, né? Então, todas as pessoas que já estão confirmadas, aquelas que estão em processo de aguardo, enfim, queria anunciar a minha felicidade, a minha gratidão, né? Então, vamos embora, que a gente tem Chá com Joe hoje, por isso que eu estava perguntando, estou no perfil certo? Vai ter hora que eu vou estar abrindo uma live à noite, vai ter hora que eu vou estar fazendo um vídeo do 939 tocando Queen e tomando chá, então me entendam, tá? São multifunções. Mas vamos embora. O assunto de hoje é um complemento do que a gente trouxe ontem. Quem é que aqui assistiu o nosso conteúdo ontem? Fala pra mim. Quão relevante, se você assistiu, quão relevante esse tipo de assunto é para vocês? Eu lancei uma enquete, né, no canal do Chá com Joe Business, lá no grupo, na comunicação interna do Telegram. Eu anunciei, fiz uma enquetezinha, né? Todo mundo que tá lá, tem um bocadinho de gente. A gente fez uma enquete para saber qual era o tipo de assunto. Aliás, no 939, que eles gostavam de falar. No 939. Aqui para o Chá com Joe, o pessoal tá bem misto. O pessoal tá bem feliz quando a gente traz esses conteúdos que ajudam nos negócios, que ajudam na produtividade, que ajudam na nossa capacidade de gerir bem o tempo, as coisas, as pessoas. Então, por isso que a gente vem trazendo esses conteúdos assim, né? Deixo claro isso para vocês. Amo tomar um chazinho com alguém, mas o pessoal tem pedido para a gente focar em umas coisas bem específicas e aí aquilo que eu posso compartilhar, eu chego e compartilho. Aquilo que eu não posso compartilhar, eu vou e chamo alguém com mais experiência do que eu para poder compartilhar aqui com vocês, né? Então, vamos embora. Vamos fazer aquela... Bom dia, Lê. Bom dia, amor. Vamos fazer aquele nosso combinado de quando a gente tá com o slide aqui.
A, a gente pode, estou vendo o pessoal levantando a mão de quem acompanhou ontem. Então hoje é uma continuidade. Então o nosso combinado, né? Já recebi um coração. Oi, Cris, tudo bom, meu amor? Então o nosso combinado aqui é: eu deixo vocês não mudos. Eu só deixo o comentário não por cima dos slides, tá? Então vocês podem continuar comentando aqui na cartinha da interrogação. Não fica aparecendo publicamente, mas eu anuncio, eu falo, verbalizo, ou eu percebo se é algo só para mim e fico na minha. Se for uma pergunta para ser revelada, eu também noto e posto para a gente fazer um comentário bem interessante nela, em cima dela, tá bem? Então assim a gente vai fazendo e quando a gente vai falando uma coisa que seja bem bom, vocês metem um coraçãozinho aí pra mim, pelo menos eu sinto que eu tô conversando com vocês, tá bom? E vocês estão me dando um feedback. Olha, uma coisa que eu venho e uso bastante, eu não tenho uma equipe profissional, eu não tenho um profissional por trás das minhas redes sociais, por trás das minhas ações. Já tive em alguns momentos da vida, em toda a estrutura empresarial do Platzone, já precisei contratar, não uma vez só, mas algumas vezes equipes que poderiam fazer todo um controle da minha rede digital, digamos assim. Eu quero falar hoje sobre aquilo que eu amo falar, que é sobre produtividade. Tá? Quando a gente pensa em gestão, a gente tem que se imaginar gerindo inicialmente a gente mesma. Se a gente não consegue administrar a, os nossos sentimentos, a nossa rotina, a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, a temperatura da água que a gente vai tomar banho, e a gente não consegue gerir o que a gente come, o que a gente ingere de líquido, fica muito difícil a gente conseguir gerir outras coisas, sabe? Então, gerir a nossa capacidade de se manter presente, né? A nossa capacidade de nos mantermos presentes nas vidas sociais, afetivas. Então, assim, são situações bem difíceis, mas tentando trazer para o nosso profissional essa reflexão. Se se eu não consigo administrar o meu guarda-roupa, fica muito difícil administrar um estúdio, né? Então, vamos começar com pequenas coisas, vamos começar com pequenas ações, com a hora que a gente estipula para dormir, com a hora que a gente estipula para acordar, né? Eu venho dizendo isso para vocês, dentro da quarentena a gente tem toda uma rotina aqui, uma vez que a gente, mesmo que Portugal ainda já esteja em retomada desde o princípio de maio, foi uma retomada passo a passo, muito bem determinada, muito organizadinho, né? Esse passo a passo do que quais são os tipos de negócios que voltam e tudo. As escolas continuam em homeschool, né? Eles só retomam a escola presencial em setembro, que é quando reinicia o ano escolar. Então a gente tem que fazer home office também. Então o trabalho está basicamente todo em casa. Então a gente permanece basicamente de quarentena, né? Então estar em quarentena significa manter uma rotina para que as coisas tomem um rumo, porque senão fica muito solto e muito perdido, né? Confesso que a única coisa que é bastante alterada em mim nesses últimos tempos de quarentena, porque para poder trazer muito conteúdo, para poder trazer ou trazendo muito conteúdo, a consequência disso é muita comunicação. Então a minha comunicação excede o tempo que eu estipulo para estar presente, para dar conta da demanda de comunicação e de... Então eu não tenho nenhum robô, eu não tenho ninguém que fica respondendo por mim. Eu respondo as mensagens. Então quando eu estou presente, sou eu que estou conseguindo estar presente. Se eu falho, fui eu que falhei mesmo e não dei conta, né? Então, é assim que eu venho tentando fazer, até que não sei se um dia eu não vou dar conta, mas eu vejo profissionais com engajamentos e com métricas e com seguidores, com pessoas com uma influência absurda e que anunciam dar conta da sua própria comunicação. Óbvio, devem falhar também, mas eles preferem dar conta de sua própria comunicação. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Mas para isso tem que se usar alguns recursos, né? Então, o único, por exemplo, que ainda tem me atrapalhado nesses últimos 2 meses, está um pouco mais instável, é a minha hora de dormir. Aí pode afetar a minha produtividade durante o dia? Pode, óbvio. Mas é a hora de dormir, isso não impede o meu hora de acordar, né? Mas aí, consequentemente, traz danos no rendimento diário, não é isso? Mas vocês estão vendo aqui todos os rendimentos, então de todos os males a gente vem conseguindo dar conta de um bocado de coisa, eu acho, né?
Mas vamos embora. Eu quero compartilhar com vocês como melhorar a produtividade quanto ao uso das redes sociais, que a gente se ocupa muito nelas. E é fato, mas tem formas da gente fazer isso melhor. Eu não falo só na parte pessoal, tô falando aqui profissionalmente, tá? Deixa eu só observar aqui uma coisa. Troquei até algumas coisas na bio, o Monique fala aqui pra mim. Que maravilha! Quero depois saber quem mais fez isso, tá? Já recebi tanta pergunta de ontem pra hoje. Vanessa, olha meu perfil, dá uma checada. Ontem eu conheci tanto perfil que eu fui olhar para dar uma espiada e fazer um feedback, não sei o quê. Foi maravilhoso. Obrigada, viu, pessoal? Pela confiança. Chega, eu fui com medo de não queimar minha boca. Então, a primeira coisa que eu recomendo, sinceramente, aqui para vocês seria, presta bem atenção, a minha primeira providência é, eu não sei nos outros smartphones, tá? Eu fiz um print da minha tela no iOS, né, no iPhone, e aí, óbvio, a linguagem aí tá no português de Portugal, mas é fácil da gente fazer a tradução instantânea para o nosso português brasileiro, né? Mas é só para vocês entenderem que tem aí o tempo de tela, né? Então, tempo de ecrã. Então, quando a gente vai nas configurações gerais do meu celular, eu consigo colocar no tempo de tela, tempo de ecrã, é quanto que o celular capta de que ele está aqui aceso, ou seja, ele está em funcionamento, está em uso. Né? Então, a gente vai lá, é naquele mesmo lugar que tem lá modo avião, Wi-Fi, Bluetooth, sabe? E que tem tudo aquilo, as notificações. Eu retiro todas as notificações do meu celular. Eu detesto estar com o meu celular e de repente aparece um retângulozinho de que alguém me mandou uma mensagem. De repente aparece outro retângulozinho dizendo que chegou uma mensagem no Instagram. Eu não faço isso porque o que é que isso significa ao meu modo de ver? É um momento que eu estou distraída do celular e estou fazendo alguma coisa no computador, ou num bloco de anotações, ou dando uma aula, e aparecer aquela mensagem, para mim, é como se a todo momento no escritório ou na sala de pilates alguém abrisse a porta, percebesse que eu estava ocupada, mas me desse minimamente um recado. Então a minha cabeça entra automaticamente naquele recado. Então como eu não consigo estar inteira para fazer uma coisa recebendo comunicações em paralelo, então eu prefiro fazer nas notificações uma retirada do máximo que eu posso. Às vezes até chega dizendo que chegou uma notificação do Instagram, mas eu não consigo ler qual foi a notificação, para que naquele momento que eu não esteja vendo, aquela mensagem não seja uma porta abrindo no meio da minha ação que eu esteja fazendo no momento, né? Então, como eu separo, e a gente vem falando sobre produtividade bastante aqui, como eu separo e tento separar os meus momentos, os meus blocos de ações durante a semana ou durante o dia e faço aquele passo a passo do que é que deve ser feito, monto a minha agenda, aciono o meu alarme no celular para me avisar o que é que eu tenho que fazer a cada hora. E isso a gente já falou em aulas passadas, quem não assistiu essas aulas, depois tenta falar para ver como é que a gente pode fazer. Algumas eu acho que estão disponíveis aqui no Instagram, no IGTV. Então, o que faz é você, pelo menos, organizar quais são os momentos que você permite que algumas coisas cheguem até você ou não. Né? Então, quando a gente põe lá, naquela hora, por exemplo, nesse exato momento, a minha média diária está mais alta do que a minha média normal, porque eu estou fazendo muito trabalho através do celular. Então, a média diária está em 7 horas e 46 minutos. É quase um horário integral, né, de 8 horas de trabalho, através da tela do celular. Então, 7 horas e 46 minutos tem sido a minha média da semana passada, tá? Então, esse print é recente. Limites para aplicações, né? Para aplicativos. Quando você clica aí, então tem tempo de pausa, limite para aplicativos, limite de comunicação e tarará, tarará, você consegue chegar em algo desse tipo aqui. Então, um limite para cada aplicativo. Algumas pessoas não sabem que o celular tem isso. Então, você pode pôr aí um limite, como eu pus para o meu, de mensagens. Eu tenho 10 minutos todos os dias, mensagens tipo SMS, leitura e referência, Insight Timer, que é o aplicativo que eu medito, então eu só posso abrir 1 hora. Não vou passar mais de 1 hora meditando o dia todo, então significa que eu estou ali buscando algo que não necessariamente é aquilo que eu estou, sabe? Então eu limito, eu acho que 1 hora é suficiente para mim. O Running, que é um aplicativo de corrida e caminhada, obviamente quando não estava enclausurado, então eu colocava que eu também podia usar até 1 hora. Twitter, outras, Facebook, Telegram, enfim. E aí tem lá embaixo um Instagram, 3 horas todos os dias. Então eu coloquei isso como limite. Percebi nessa última semana que essas 3 horas estava pouco, porque a comunicação estava sendo excessiva através do Instagram. Então aí você vai controlando
e vai verificando, que às vezes você está no meio de uma conversa, você recebe uma notificação dizendo que daqui a tantos minutos o seu celular vai ser bloqueado para acessar o Instagram. Esses pequenos lembretes, eles podem ser produtivos, positivos para aumentar a sua produtividade durante o dia, porque é fácil a gente se perder. A gente abre um Instagram para relembrar o perfil de alguém profissional que você quer marcar. Você entra lá, quando você vê, você já tá vendo o filho e a filha do Bruno Gagliasso e que a esposa dele tá grávida e nem sei se já teve filho, mas vê, você quando vê já tá longe. Então é só uma dica de que às vezes a gente realmente entra e navega sem rumo. Então esses aplicativos, ou aliás, esses limites ajudam a gente a dar uma freada, tá? Outra coisa que auxilia é, por exemplo, quando a gente coloca o tempo de pausa, né? Pausa da tela. É como se, de que horas eu não quero que a tela se acenda em nenhum momento, seja para notificação, seja para qualquer outra ação. Então, se eu coloco no meu alarme, eu aciono a configuração para hora de dormir. Então, eu coloco lá, hora de dormir, que aí calcula lá 8 horas de sono, da hora que eu durmo, a hora que eu acordo, automaticamente esse tempo de pausa vem e inativa a nossa tela para que a gente possa ter a tela em descanso durante todo o tempo, teoricamente, supostamente, que você deveria estar dormindo. É outra coisa que auxilia, porque produtividade tem tudo a ver com qualidade de vida, então produtividade tem tudo a ver com a nossa qualidade de sono, com a nossa qualidade alimentar, né, nutricional, tem tudo a ver com a nossa ação através de movimento e exercícios, tem tudo a ver com organização de funções por blocos, tem tudo a ver produtividade com a organização, né? Então, antes da gente ir para as redes sociais e o gerenciamento de tempo, aquilo que eu faço que me ajuda, né? Deixa eu só ver aqui, tem algum comentário. Eu acho que tem. Notificações para mim enrolavam meu dia. Toda a minha produtividade é afetada, me distrai muito fácil. Exatamente, as notificações sempre me enrolaram. O meu telefone ele não me dá notificações, de verdade. Eu sempre achava que era como se... eu no início tinha aquela cobrança, né? O WhatsApp chegou, eu tenho que responder, porque ele chegou. E depois eu comecei a entender, não, eu não tenho que responder, eu tenho o meu momento para responder. Se for uma urgência, vão dar um jeito de me encontrar. Mas aquela é a urgência de tempo da pessoa que me enviou a mensagem, concorda? Então essa ansiedade através da rede social a gente tem que reduzir. A vida tem essa cobrança muito grande e é através desse tempo tão veloz em que a gente não envia uma carta e tem um tempo de espera. Hoje a gente envia, aí vê a pessoa online e fica se sentindo mal porque a pessoa não respondeu. Eu tento trazer muito o que é, como funciona para mim e muita não cobrança para o outro também. Sabe, óbvio. Você percebe que se a pessoa viu, talvez tenha se distraído no meio da demanda do dia e depois não respondeu, você vai lá, bota um emojizinho, bota uma perguntinha só para aquela conversa ser reativada, mas não existe essa cobrança, né? Então eu elimino logo essa cobrança do porquê eu não respondi imediatamente, porque eu faço meu tempo. É a minha agenda, não pode ser a agenda do outro, tá? Então coloquem isso na sua cabeça, coloquem isso na cabecinha. Quando eu aprendi isso, mudou muita coisa. É dentro do meu tempo. Eu faço a minha agenda. Se você continuar fazendo a agenda que os outros impõem a você, você passa o dia fazendo muita coisa e termina o dia com a sua lista completamente intocada. Tá certo? Então, faça dessa forma que você vai ver que vai mudar muita coisa para você. Então, uma das coisas que eu faço, que ajuda muito nisso, que está aqui, né, o gerenciamento de tempo através do uso de rede social, e a gente precisa usar nos tempos de hoje, ainda mais aceleradamente, né? A gente tem usado muito Instagram, Facebook, tem gente que usa o Twitter profissionalmente. Estou falando tudo profissionalmente aqui, tá? Não vou nem perder tempo quanto ao tempo que a gente fica vagando e curtindo foto do nosso sobrinho, da nossa mãe, ou do nosso filho, ou fazendo besteira no telefone. Eu não estou falando sobre esse tempo, tá? Eu falo sobre o tempo em que realmente a gente está fazendo algo pensando como empresa, pensando como profissional, anunciando os nossos produtos, anunciando os nossos serviços, tendo que elaborar uma postagem, enfim. Então a gente já falou sobre tanta coisa, a gente falou já sobre como que a gente identifica
pessoa que a gente está falando, ou seja, o nosso público-alvo. A gente já falou em aulas anteriores. Isso define tudo. A gente define esse público-alvo através da nossa missão de vida, o nosso propósito como profissional. Definiu isso, para quem a gente está falando. Sabendo para quem a gente está falando, a gente sabe ali qual é o nicho. Eu estou falando de Pilates, aí eu estou falando de rede social, gerenciamento de tempo, que pode servir para vários campos, pode, mas eu estou falando para o público oficialmente do Pilates, né? Então, a gente está fazendo isso, aí a gente tem uma tabelinha, cria uma planilhinha dos dias do mês, qual é o assunto que a gente vai falar, todos os dias com uma lógica, com um sentido, com um direcionamento para esse público-alvo. Organizou tudo direitinho para fazer a postagem. Nem todo dia a gente está inspirado, nem todo dia a gente tem o tempo suficiente para fazer a postagem, deixa passar, então a gente sai da nossa consistência e organização. Então aí a gente vai fazer a organização da postagem para poder fazer todo esse... Facilita muito você fazer isso. Então você faz um agendamento. Agendar significa, você perdeu, por exemplo, um dia inteiro, um dia todo, criando, confabulando, você já perdeu tempo, tentando selecionar e deixar o mais afunilado possível quem é a pessoa-chave que você está se comunicando. Você já sabe qual é o seu meio, né? Do que é que você fala. Definiu isso, você começa a traçar assuntos que são interessantes para falar para esse público. Lançando, inclusive, um monte de quiz, um monte de questionário no Instagram, nos stories, para tentar saber e sacar o que é que o pessoal mais se interessa em escutar da tua parte, né? Então, no início, quase ninguém vai lhe responder. Acredite nisso. Você vai botar uma enquete e vai dizer assim, me manda uma pergunta, tira qualquer dúvida comigo, e ninguém fala com você. Você se sente mal, acha que não está fazendo nada direito. Depois de um tempo, você fica quase sem saber como é que você vai responder a todos os stickers de respostas lá, de perguntas, tá? Mas isso é uma forma muito boa de você começar a gerar essa comunicação também com o público, né? Então, afinal de contas, a rede social é uma rede para socializar. Então, você tem que criar esse engajamento e essa comunicação com as pessoas que estão aí, né? Que são teus amigos, que estão seguindo aquilo que tu fala. Então, quando a gente faz isso, aí a gente pega um calendário, pega uma cartolina, um quadro branco, um quadro negro e começa a colocar assim, semana 1, bota o dia, semana 2, semana 3, para a rede social profissional vanessamello.pilates. No vanessamello.pilates, quem é o meu público-alvo? Qual o meu público-alvo? Quem é aquela pessoa que normalmente me escuta? Para do Pilates Zone, quem é aquela pessoa que normalmente me escuta? Qual é o assunto que eu falo mais especificamente em cada uma dessas redes sociais? Vou fazer todo o listado de assuntos que eu vou falar de um lado, todo o listado de assuntos que eu vou falar do outro, e aí começo a criar as postagens. Procuro já a foto, já crio o meu texto. É um dia de inspiração, é um dia que eu tirei para me inspirar e fazer pelo menos o agendamento da semana inteira, ou o agendamento de uma quinzena, ou o agendamento de um mês, tá certo? Quando você faz isso, não tem coisa mais libertadora do que você saber que você pode controlar os seus stories, mas que suas postagens, elas vão aparecer para as pessoas nas horas que você determinou, porque você estudou os melhores horários para fazer as postagens. Se você tem uma conta comercial, eu falei sobre isso ontem, a conta pessoal não dá, o perfil de conta no Instagram, por exemplo, e no Facebook, não te dá as métricas que sejam relevantes através de uma conta que seja pessoal. É como se eles consideram que uma pessoa não precisa saber tanto número, né? E sim uma empresa. Então, quando você coloca como conta comercial, te dá um monte de ferramenta que você começa a analisar lá os gráficos, os números, e aí você começa a perceber qual é o melhor horário para você postar. Aí você agenda aquilo para aquele horário, outra coisa para tal horário, e aí você vai fazendo e você vai montando seus stories, que é algo que acontece normalmente instantaneamente na vida da pessoa. Raramente você coloca uma coisa que seja mais antiga para lembrar e tal, mas são momentos da vida real, né? Então você vai colocando seus stories, mas é libertador saber que você já tá livre de uma coisa, tá? Então você fez com direcionamento, com foco, e aí coloca nesse teu calendário, né? A gente tem, eu acho que tá ainda disponível como link na bio, e vocês aprenderam o que é isso ontem, na link na bio do Pilates Zone, aqui desse perfil. Tem lá modelo de calendário de postagens. Eu acho que ainda tá lá. Aí vocês, quando terminar a live, óbvio, tá lá, não vou tirar se tiver lá.
Então vocês vão lá e procura. Se não tiver lá, eu acredito que esteja disponível no chat, no grupo do Telegram do Chá com Joe, tá bom? Então uma das duas coisas, vocês entram, acessam e tem um modelo. É o modelo perfeito? Não. Inclusive, eu também sigo outros modelos. Então, é um dos modelos que a gente pode fazer de criação muito simples. Eu peguei um modelo simples que eu criei de como você pode começar e depois você vai começando a criar mais intimidade com essa situação de eu vou tirar um dia de inspiração e vou fazer tudo, tá? Uma vez que você faça esse todo, é igual é você saber, você planejou, tá tudo certo, feito alguns estúdios que planejam as aulas da semana, como é que vai ser a ação dentro do estúdio. Então tira um domingo para fazer todo esse planejamento e facilita ao invés de ter que estar fazendo muita coisa em cima da hora, né? Apesar de que dentro do sistema clássico a gente não trabalha muito dentro desse pensamento, porque cada aula a gente dá de acordo com a entrada daquele corpo no estúdio, mas eu sei que existe muito esse planejamento prévio de aulas dentro do universo Pilates como geral, então trago aqui como exemplo para vocês entenderem como facilita, tá? Tudo bem até aí? Mandem um chameguinho aí para mim se tiver tudo certo. Deixa eu dar um gole no meu chá, porque senão ele vai ficar super frio. E esse chá não é bom frio. Maravilha. Perfeito. Ó, essa é a hora da mão na faca da cebola. Chegaram os corações. Então, aí o que acontece? Se eu ficar parada muito tempo olhando pra tela, fica até constrangido, né, rapaz? Eu vou mandar um coração pra Vanessa. Ela tá esperando o coração. Não é possível que eu não possa mandar um coração pra ela. Tava nem a fim de mandar um coração, mas ela tá esperando, a bichinha. Chega e fica vesga na tela. Deixa eu ver aqui. A Adelina falou muito legal. Que coisa boa, Adelina. A Cris, fiz isso. Controlei o tempo como você já tinha sugerido. Ajudou muito a não me perder. Que maravilha, Cris. Pronto, faz valer a pena meu tempo. Faz valer a pena esse tempinho que eu tô aqui no Chá com Joe diariamente. Faz valer a pena quando eu escuto um negócio desse. Viu? Obrigada. Olha, então, existem muitas ferramentas, tá, pessoal? Não se percam. Antes de eu falar o final, só analisa isso aqui. Se vocês quiserem, não anotem não, que não vai dar tempo não. Um bocado de nome em inglês. Eu vou transmitir essa página, posso transmitir qualquer outra que possa aparecer aí no Telegram do Chá com Joe. Tenho certeza que vocês estão lá no Telegram do Chá com Joe, tá certo? No canal. Então eu transmito essa página. Isso aqui é um bocado de ferramenta, aplicativo ou site de postagem ou agendamento de mídias sociais. É necessário? Não. Quando você paga por alguns aplicativos, algumas páginas, essas ferramentas, tem umas que trazem algumas funções que são adicionais, que são muito positivas, ou que você se identifica com a plataforma. Olha, eu gosto do visual, eu gosto da simplicidade, eu gosto das funções, eu gosto da forma que me dá um feedback através de gráficos, do analytics, né, da explicação de como acontece. Eu gosto. Para mim vale a pena pagar ou usar o recurso parcial, que é o gratuito de tal aplicativo. Então essas aí, por exemplo, eu já experimentei algumas, mas nenhuma delas me puxou para eu ficar, tá? A que puxou para eu ficar há já uns anos, desde que eu comecei a fazer tudo isso sozinha, sem contratar ninguém, tendo que fazer realmente, confiando que eu fazia organizadamente, né? Ainda que, por exemplo, não esteja exatamente como eu queria nesses últimos tempos, mas, por exemplo, MLabs é uma que eu uso muito. Então, por que eu uso? Olha, antes de descobrir qualquer coisa a respeito do Creator Studio do Facebook, por exemplo, Instagram, nessa união deles dois, eu já estava íntima da MLabs. E como eu tinha experimentado outras ferramentas que trazem não só o agendamento de postagem, mas traz algumas automações. Vocês sabiam que tem algumas ferramentas que traz automações de mandar uma mensagem automática para quem começa a te seguir, mandar uma mensagem automática para quem entra no teu direct para mandar uma mensagem pela primeira vez. Estão tendo um monte de automação, para mim eu considero um pouco inconvenientes, aquelas quando a gente lança uma pergunta, manda uma pergunta nos stories, um monte de perfil, que eu sei que não é robô, mas um monte de perfil automático,
que entra fazendo uns comentários que não tem nada a ver com o que eu postei, não tem nada a ver com a pergunta que eu gostaria de obter como resposta. Tem um monte de comentário elogiando o perfil e não sei o que, às vezes em inglês e português. Isso são automações, tá? Então, isso provoca engajamento. Há pessoas que participam das tuas enquetes, mas é automático, não é a pessoa que foi lá e colocou. Existem umas automações que você coloca de acordo com algumas similaridades, por hashtags ou pelo que seja, e você começa a fazer isso, às vezes promove um crescimento. Eu já tive uma época um crescimento na rede social por topar participar de algumas automações, de você curtir determinados perfis ou começar a seguir determinados perfis, só que automaticamente ele entra também nesse esse modo robô, ele entra no começar a não seguir mais alguns perfis, e isso provocava para mim algo que não é muito meu. Eu falei sobre isso ontem, essa coisa de deixar de seguir é mais quando você realmente não está alinhado para aquele momento da tua vida ficar escutando aquele tipo de conteúdo porque tá te impedindo de visualizar o tipo de conteúdo que tu tá desejando absorver. E tá tudo bem, né? Então, você fazer esse filtro e outras pessoas fazerem esse filtro com teus conteúdos também é natural, é normal, tá certo? Então, só que fazer de forma automática, sem que você tenha o poder específico e alinhado de escolha, para mim não funcionou, tá? Isso saía muito da minha personalidade, saía muito da minha forma de fazer as coisas. Então, comigo não funcionou não. Mas tem muita gente que faz esse tipo de... utiliza essas ferramentas que trazem esse tipo de automação também, tá? Então, tem uns que são mais completos, outros são só agendamentos, só para que vocês saibam. O MLabs eu tenho usado por uma única razão de eu paguei um plano anual. Saía mais em conta. Então, eu paguei para 3 perfis, ele era anual. Então, já está pago. Então, eu tenho alguns meses para estar usando, tá bem? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, é só sobre ele que eu posso falar. É o mlabs.com.br. Você faz o gerenciamento social de todas as redes sociais, basicamente que eu conheço e que eu uso. Então, você consegue gerenciar tudo em termos de postagem, fica lá o calendário, você fica visualizando. Você pode fazer a edição do seu post no Canva ou no próprio aplicativozinho interno do MLabs, que está associado ao Canva. Então, quem já está acostumado a usar esse aplicativo do Canva para fazer pequenos posts, né? Comprido para Stories, quadradinho para Instagram, em outro formato para Facebook. Então, quem não conhece ainda esse aplicativo, começa a mexer nele, porque ele é muito, muito útil, tá certo? E muito profissional para fazer muita coisa interessante dentro das nossas postagens que a gente falou ontem, tá certo? Mas o MLabs, ele tem um teste gratuito que você pode fazer, identificar se funciona, se não funciona, né? Eles têm uma campanha que está válida até agora no fim de maio, que você pode usar gratuitamente, tá certo? É o MLabs, no caso, tentando apoiar todo esse esquema de home office, né, da maioria dos profissionais contra o Covid. Então, ele é uma plataforma toda em português, uma grande maioria que eu usei, também era em inglês, então eu gosto muito dela, apesar de ter facilidade com o inglês, eu gosto muito dela porque ela é muito transparente dentro do nosso idioma, tá? Então é tranquilo. A comunicação, qualquer tipo de assistência que você precise virtualmente é toda com o pessoal daí, né? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Ou comentário, né? Olha aí, a Tami dizendo, eu amo Canva. Pois é, pessoal, Canva é vida. Eu confesso que assim, eu preciso procurar bem direitinho dentro do Canva quais são os tipos de post que trazem a minha personalidade. Como eu estou muito acostumada a usar, eu falei ontem sobre o Adobe Fireworks, então ele já vem com o layout, já vem com a minha logomarca, com essa aqui, né, do Vanessa Mello, o quadradinho e aqui embaixo o VM. Cadê? Aqui embaixo o VM. Então ele traz esse layout. Então eu só mudo o fundo, a foto. Tiro o 939, boto o meu rosto. Tiro o meu rosto, boto uma planta. Tiro a planta, sabe? Então, para mim, eu gosto. Mas o Canva traz muita coisa boa. E para qualquer pessoa que queira, não só iniciar, mas tornar a coisa organizada, dentro de um mesmo padrão, às vezes de cores, né? Uma mesma paleta de cores, é perfeito. E é muito intuitivo, tá? É muito simples realmente. É gratuito. Então, é o Canva, tá? Procurem aí para que vocês possam baixar. Uma grande novidade, que já não é uma novidade, é o Creator Studio, é gratuito. Todo mundo tem uma conta no Facebook. Você pode ter tomado ranço do Facebook ou não. Tenho até medo de falar isso, porque eu estou no Instagram e o Facebook é dono do Instagram.
Mas a comunicação do Facebook é muito diferente, né, do Instagram, né? Então, pode ser que em algum momento da vida você tenha tomado uma pausa com o Facebook. Foi o meu caso. Às vezes as minhas postagens do Instagram, elas vão direto para o Facebook, mas eu nem dou muita bola como eu deveria dar lá para o Facebook. Então, o que eu faço vocês podem procurar, bota na internet, no Google, ou Creator Studio, ou Estúdio de Criação do Facebook. Estúdio de Criação do Facebook. Se você tem uma conta do Facebook, você consegue acessar, tem lá o login, e você começa a futucar lá dentro, tá? Começa a mexer lá dentro, porque tem como você fazer seus agendamentos dentro do Facebook, e aí você faz seus links para o Instagram, e você consegue fazer isso. Você consegue gerir também através do aplicativo, que tem esse íconezinho, tá? Creator Studio. Então, quando você começa a utilizar coisas desse tipo, você começa a se organizar, tá? Então, você não precisa pagar pelo MLabs, você não precisa pagar por outra ferramenta, você simplesmente faz dessa forma. Há pessoas que nem sabem de tudo isso, mas já utilizam o recurso da organização. Tira o dia da inspiração, escreve nas notas, textos da semana de 18 a 23, um exemplo. Então, textos dessa semana. Então, você coloca nas notas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo já separadinho, parágrafos, hashtags, faz tudo direitinho. Fez tudo isso, você já separou as fotos numa pastinha. Quando chega o dia, você se acostuma a tal hora, assim que acordar e tomar seu café da manhã e fizer sua meditação, tomar seu banho, estiver prontinha, vai começar, lança a postagem, mas ela já está pronta. E aí não corre o risco de você postar nada, quase nada. Pega uma foto qualquer, bota uma frase de Joseph Pilates ou bota uma frase inspiracional e sai qualquer coisa sem fundamento. Você acaba perdendo a oportunidade de se comunicar com aquela pessoa que está ali para ouvir algo relevante que tu tem a dizer, né? Deixa eu só ver aqui. Tem gente rindo aqui. Eu queria, inclusive, sair do Facebook. Pois é, saia não. Deixa ele lá quietinho, não fique se mexendo muito com ele, se de repente você não quiser. Mas se põe atenta que ele e o Instagram são completamente conectados e cada vez mais eles vão ter a intenção de trazer grandes recursos para que você passe a vida dentro das plataformas que eles querem que vocês fiquem, né? Então, quanto mais tempo, melhor. Mas também eu tento fazer o contrário. Então, eu sei que existem as plataformas que concorrem com a grande rede Facebook, mas saibam que o Facebook vai fazer o possível para que você saia dessa outra rede paralela, entre na dele, mas eu trago ferramentas de produtividade para que você faça tudo o que seja necessário, aproveite ao máximo essas plataformas do Facebook, né, e sua família, mas potencialize o tempo, potencialize o rendimento em si, né? Deixa eu ver o que aqui é outro comentário. Olha, ela tá me dizendo, eu fiz minha logo e identidades dos posts todo no Canva. Pois é, exatamente isso. Por isso que é tão bom. Olha, dentro do que a gente tem, assim, para trazer hoje, isso aqui foi o que eu trouxe para vocês. Até deixei minha foto aí tapando aqui o meu rostinho, tá tapando o que tá dizendo ali. O slide. Vai, manda. Então na verdade, para a gente poder conversar um pouco, eu vou liberar aqui os comentários. E aí deixei um fundão azul aí para poder ler melhor. E a gente poder conversar um pouco sobre produtividade, associado a tudo isso de rede social, tá? Olha, sim, eu fazia essa organização, mas nunca tinha usado o Creator nem MLabs. Uso o Preview. Aí, mais um, tá? Pois é, eu sou muito acostumada com a plataforma do MLabs e quando eu sou acostumada com a coisa, às vezes eu tenho uma dificuldade de conhecer uma outra, mas às vezes eu estou perdendo uma grande oportunidade de mudar para uma plataforma muito melhor, né? Mas como a minha tá paga lá, talvez eu comece a mexer no Studio Creator em paralelo, né, para já ir me acostumando, para de repente não precisar fazer uma renovação, né? Enfim, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma coisa para me perguntar. Olha aí, muito bom, adorei, muito bom. Digam para mim se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso. A gente já vem falando numa sequência de
Vou até tirar desse slide que tá muito confuso. Esse vai e manda sem ser completo. Vamos lá, agora. Vamos lá, digam pra mim se vocês têm qualquer comentário pra gente fazer. Senão a nossa live de hoje fica mais curtinha, sem nenhum problema. Deixa eu só retirar aqui. Tadã. Pronto. Olha, a gente já vem fazendo muita coisa aqui com relação à comunicação, né? Deixa eu só devolver aqui uma coisa. Enquanto vocês escrevem aí. Oi, Lei! Tudo bom? Ele conseguiu chegar aí quase no finzinho, Lei. Olha, tô na sessão perguntas. Tô aqui abrindo para que a gente possa conversar um pouco, possa tirar um pouco as dúvidas de vocês com relação a um assunto que, como tu chegou agora no fim, não dá para tu saber, mas foi com relação às redes sociais, né? Com relação à produtividade em relação às redes sociais, esse gerenciamento de tempo. Então, o que é que a gente já vem falando há muito tempo? A gente vem falando que você. Eu preciso saber se você já fez isso. Se você já pegou um papel, pode ser o que for, tá? Pega um papel e começa a colocar nesse papel tudo, absolutamente tudo que você. Oi, Ale, tudo bom? Tudo que você gosta de fazer. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? O que é que através do Pilates ou através da fisioterapia, quais são as transformações que tu queres provocar nas pessoas? Começa a fazer todo um brainstorm. Quando tu faz isso, tu começa a filtrar. Filtrou tudo. Pega um perfil de pessoa através das tuas análises. A gente também já compartilhou um modelo de questionário ou aquele modelo do mapa da empatia para tu começar a selecionar e filtrar quem é o perfil, ou qual o perfil que tu melhor se comunica, o que tu tá se direcionando, né? Que é a tua persona. Definida a persona, começa a conduzir a organização do teu dia de inspiração, todos os posts que tu vai fazer. Define quais são as temáticas, escolhe lá as fotinhos, tira um dia inspirada para fazer todo lá o texto, por exemplo, e aí a gente vai para o agendamento. E aí a gente deu algumas plataformas possíveis para deixar agendado e te deixar livre, leve e solta, por exemplo, com relação às postagens, né? Então já não perde mais tempo com isso, porque já está tudo organizadinho. Tá bem? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cogitar e pensar. Deixa eu ver aqui, a Natália chegou aqui, estava em aula até agora, não consegui acompanhar. Assim que subir, verei. Quero dizer que estou feliz demais, esperando ansiosa pelo dia 1. Também estou, viu? Você não sabe como eu estou feliz para começar essa grande marco zero. Muito feliz e grata. Falei sobre isso no início rapidamente, viu, Natália? Muito obrigada, viu, meu amor, pela confiança. Já vai começar antes. Lara vai estar aí organizando os nossos agendamentos das aulas e de todas as ações antes de começar oficialmente a imersão através da plataforma, tá bom? Espera aí, que tem muito dia de coisa pra gente fazer. A minha produtividade de hoje foi ouvir Chá com Joe e praticando pilates no estúdio. Pois é, olha aí. Eu sempre faço isso, tentar fazer alguma coisa. Então, se eu for estender roupa, tá? Então, vou fazer uma coisa de casa, eu coloco algum podcast ou eu coloco alguma coisa que eu possa colocar no fone de ouvido, coloco dentro do meu bolso e estou ali fazendo. Então, eu estou produzindo e aprendendo alguma coisa, para poder trazer algum conteúdo também, para me aperfeiçoar, para me melhorar como profissional. E aí eu vou fazendo isso. Então, sempre organizadinho, cada coisinha dessas. Né? Deixa eu ver aqui, parece que tem um comentário. Apareceu aqui uns muito legal, amando, maravilha. Achei que só eu fosse assim. O que, Pri? Fazendo as ações de casa e escutando e trabalhando e aprendendo? Ah, não, minha filha. Isso aí eu acho que tem uma reca atrás de tu fazendo a mesma coisa. Acha que a gente pode hoje? Não. Olha aí. Cris tá fazendo almoço. Tá fazendo almoço me escutando. Você pedir pra ela digitar, ó, vem a mão cheia de cebola fazer, mexer na tela e depois uma resenha na tela do celular. Oi, eu tava lavando os pratos e ouvindo essa live. Vê como é lindo ser sincera. Tem que
tem que ser produtivo. A hora de chá com Joe tem que ser um horário que você consiga fazer. Por isso que, ó, tem pessoas que conseguem estar aqui ao vivo comigo. Eu dou a oportunidade. Olha a Mari no mercado. Ah, minha gente, a gente é muito desenrolada. Tá achando o quê? Que tem alguém sentadinho na frente do celular. Olha, o ideal para alguns assuntos é que a gente possa estar sentado realmente com um bloco e anotando. E aí você pega vários insights, várias ideias a partir desse tipo de coisa. Mas quando não dá, é se mexendo, ó, lavando a louça escutando você. Tem uma galera ó, lavando a louça. O que eu amo é isso, todo mundo se sente no mesmo barco quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Ó, almoço com os fones. Há coisas que a gente pode fazer dessa forma. Há coisas que a gente tenta... Eu costumo falar assim, nunca esqueçam, dando aula para Cecília, te ouvindo fazendo print. Ave Maria. Muito bem, Gabi. Tenham muito cuidado com uma coisa. Não vou falar isso para nada, absolutamente nada do que vocês fizeram de comentário. Eu estava aqui fazendo prova de cinesiologia. Ave Maria, não ficasse doida, não. Não respondesse M-Labs numa pergunta qualquer aí, não. Ah, na cozinha com o bloco da bancada. Muito bem, Cris. Olha aí. Agora estou ouvindo você. Muito bem, Manu. Aí a gente volta depois do horário mais calmo e anota tudo. Tá certo. Olha, o que eu queria que a gente fizesse também é uma coisa que eu considero muito importante, tá? Dentro das nossas multi-ações no nosso dia a dia, que a gente possa cada vez mais. Uma vida muito corrida, né? A gente vai lá, vai estender a roupa e tá escutando alguma coisa. Às vezes a gente tira a oportunidade de, sei lá, escutar o som dos passarinhos, ou de sentir o gosto das coisas, ou de escutar um comentário de um filho, sei lá. Tenta analisar dentro de tudo que a gente vem fazendo, se a demanda tá grande. Por isso que aquela divisão que eu costumo propor para vocês, da divisão das funções, ajuda tanto. É como se fosse assim, se não tiver na programação assistir o Chá com Joe ou escutar o Chá com Joe naquela hora, porque tá fazendo uma outra coisa, é como se não coubesse. Elimina a possibilidade de estar aqui no Chá com Joe para poder estar fazendo alguma outra coisa, sabe? Então, que a gente possa tentar tirar muito proveito dessas horas, e eu achei fantástico verificar o quanto a gente consegue fazer 1000 coisas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente faz aqui o Chá com Joe, como eu também faço quando eu tô, né, me ocupando, tendo que obrigatoriamente fazer uma ação que é repetitiva. Então eu sempre trago algum aprendizado no momento, mas tentem fazer o filtro, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje, tentem fazer o filtro do quanto a gente está se dedicando a estar inteira para algumas coisas. A gente tem feito muita coisa de pouquinho, de pedaço, né? Há muitas pessoas que entram na live, dão um alô, escuta 3 palavras, depois vai para outra live, faz não sei o quê, depois faz... E às vezes acaba não fazendo muita coisa direito, né? Então aprendam se o horário das 11, né, for inconveniente e você não consegue estar inteira, não tem nenhum problema. Agenda qual é o melhor horário para fazer isso. Quanto estiver conseguindo deixar as lives salvas, coloca no agendamento, assistir o Chá com Joe naquele horário, escutar o Chá com Joe naquele horário para poder estar inteiro para isso, enfim. E poder trabalhar uma coisa que eu considero muito importante, que é a inteireza, né? Então, são coisas e coisas, né? A gente está falando sobre produtividade, então em produtividade tem 2 pesos, a nossa organização e a nossa qualidade de vida dentro desse contexto físico, corporal, emocional, espiritual, né? A nossa produtividade vai muito de acordo com como que a gente está dentro dos equilíbrios gerais, né? Então tente imaginar tu tendo que gravar um vídeo de conteúdo, por exemplo, se eu tiver com a cabeça despirocada porque não dormi bem ou porque não comi bem, né? Ou por qualquer outra razão que me deixe desequilibrada ou organicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente, é muito difícil para mim poder sentar e criar a ideia, a linha de raciocínio do vídeo, né? Então, dentro do que eu faço. Então, é muito bom que a gente consiga trabalhar a nossa qualidade de vida, porque a produtividade vai vindo aí, e a gente tendo essa qualidade de vida, só colocar agora a organização nos seus devidos lugares, cada coisa, porque aí tudo vai ficar
mais fluido, tá certo? E eu tenho recebido tanto feedback da quantidade de ideias diferentes, de pequenas ações que cada pessoa vem tomando ao longo de sua rotina, ao longo de sua rede social, ao longo de suas ações, ao longo da sua produtividade, sua organização. É impressionante como pequenas coisas que eu venho trazendo aqui para vocês vêm trazendo grandes mudanças, como também pequenas ações que vocês vêm tomando. Então, continuem me mandando feedback, tá certo? Com relação a essas pequenas ajudas que vocês vêm fazendo, né? Olha aí a Mari, quando eu não consigo parar para anotar com atenção, vou depois e assisto. Pois é. Às vezes eu não consigo dar conta de voltar, sabe? Confesso. Tô ali assistindo uma coisa e eu prometo para mim que eu vou voltar, vou assistir, vou registrar e às vezes não dá certo. Então, comigo pelo menos, esse negócio de depois eu assisto é raro funcionar, sabe? Mas não sei se é devido à demanda ou quantidade de coisas que eu escolho fazer. Então, se eu não fizer naquela hora, às vezes é difícil. Então, muitas vezes quando eu escuto profissionais, pessoas que eu admiro, e eu não escuto só dentro da nossa área de Pilates, né? Gosto muito de escutar dentro do desenvolvimento pessoal, gosto muito de escutar dentro da economia, gosto muito de escutar dentro da parte de finanças, gosto muito de escutar dentro da criatividade. Enfim, gosto de escutar sobre diversos assuntos diferentes e isso eu acho que faz com que a minha cabeça crie links que não fica um alinhamento de um assunto só, sabe? Eu consigo fazer conexões e a conversa pode se tornar mais interessante. Então a cabeça da gente faz sabe? Quando a gente faz isso. Enfim. Estou adorando estar com o Diogo, Deus abençoe. Coisa boa, obrigada, viu? Ele abençoa. Olha, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa para comentar aqui, o nosso tempo está acabando. Muito bom, cada dia aprendo algo novo. Gerir o tempo pode ser um pouco difícil, por isso aproveito o tempo que tenho, nem que seja 20 minutos para aprender um pouco. Eu espero poder dar 20 minutinhos alguma coisa útil, Débora. E se isso acontecer, eu fico muito feliz. Muito mesmo, viu? Então, vamos se organizar. Vamos começar pela gente. A gente começa organizando a gente, para depois organizar nosso guarda-roupa, nossa casa, né? Então, começa com a gente, com os nossos horários, com a nossa rotina, com nossos hábitos. Depois de uma coisa, depois disso, a gente vai para nosso guarda-roupa, nosso armário, nosso quarto, né? Nossas funções. Depois disso, a gente vai para casa. Depois da casa, a gente consegue controlar outras coisas, sabe? Então, eu tenho uma coisa, tá maravilhoso demais. Você é suspeita, Pacheco. Suspeita. Pode nem opinar aqui, né, pessoal? Sei não, viu o que eu faço. Mais uma vez, muito obrigada, Van. Obrigada, Lê. Obrigada. Obrigada, Cris. Pacheco, você pode. Pode opinar, sim. A gente se complementa muito. Uma aprende muito com a outra também e é sempre muito bom. A gente não só aprender, quanto reconhecer, elogiar. Sempre muito importante, né? Obrigada, viu? Olha, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer pela presença de todos vocês. A aula de hoje foi muito curtinha. A gente trouxe mais conversa agora no final, para que a gente possa trazer um pouquinho de inspiração, tá bom? Tentem trazer essas reflexões, tentem trazer essa formatação de organização, tá? E de planejamento. Façam dar certo. Utilizem as ferramentas que estão aí para ajudar a gente, para deixar a gente mais, sabe, empenhados dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. Façam isso com o coração, porque dá certo, viu? Dá certo e ajuda muito. Cada coisinha que te poupe, né? Cada coisinha que te favoreça para tu ganhar mais tempo em dias tão corridos, vai ajudar muito. E aí favorece dentro da qualidade de vida, porque te dá mais tempo, né? Então, é um ciclo. A qualidade de vida te dá produtividade, a produtividade te dá qualidade de vida. Então, vamos tomar conta desse ciclo aí, tá? Pode ser? Olha, cheiro bem especial no coração de cada um. Lembra do cheiro? Um cheiro muito especial no coração de cada um de vocês. Obrigada. Que o dia e o restante do dia seja lindo, 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 lindo. Produtivo, com qualidade, viu? E qualquer coisa estamos nas ordens. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu não tenho uma agência respondendo por mim, tá? Então, eu dou conta, mesmo que eu ultrapasse um pouquinho, acho que eu tenho que alterar aquele tempinho lá,
mas eu faço tudo que está ao meu alcance, tá bom? Cheiro, pessoal. Beijo!